Olha só, gente, hoje aqui no nosso quadro de Direito, nós vamos explicar algumas mudanças, né, que ocorrem aí na aposentadoria. E a nossa convidada é a advogada, né, Anunciata Gottens. Ela está aqui com a gente para tirar nossas dúvidas e de vocês de casa também, através do nosso WhatsApp, que é o 459954747. Boa tarde, bem-vinda, Anunciata. Boa tarde, Mauro. Muito obrigada. É um prazer estar de volta ao programa. Início de ano, está todo mundo falando de novos planos, novas metas e por que não falar sobre esse planejamento tão importante na vida, né, das pessoas, que é o planejar a aposentadoria. Eu já estava até fazendo uma consulta lá no camarim, né, falando, já está quase na hora de eu me aposentar. Não, mas vocês ficam tranquilos, eu vou trabalhar muito ainda. Mas a gente sabe que está sempre mudando também, né? Ela estava falando para mim de mudanças ali também, mas quais que foram as principais mudanças na Previdência para 2025? O que mudou ali na aposentadoria? A gente teve duas regras de transição da aposentadoria que tiveram alteração para esse ano, mas é importante também mencionar o que a gente estava falando até na reportagem anterior. Mudou o salário mínimo, que vai mudar o recolhimento, né? Mudou também o teto do INSS, que é o valor que o valor máximo que a pessoa pode recolher para o INSS e o valor máximo que a Previdência pode pagar de benefício, né? E também os benefícios acima de salário mínimo tiveram um reajuste. Então, seriam esses os 5 principais pontos. Os reajustes dos benefícios acima de um salário mínimo foi de 4,7. O reajuste do salário mínimo foi de 7,5. Por isso que muita gente fala, poxa vida, eu me aposentei com 2 salários e agora eu só estou recebendo 1. O que está acontecendo, né? É por causa disso, Mauro. O reajuste da aposentadoria geralmente fica em um percentual inferior ao reajuste do salário mínimo, né? Então o salário mínimo foi aí para R$ 1.518. Esse é o valor que as pessoas vão receber de benefício e também é sobre esse valor que a pessoa que paga o carnezinho ali em casa vai recolher. Agora, em janeiro, ela recolheu sobre dezembro, então ainda era o salário antigo. Mas em fevereiro, até o dia 15 de fevereiro, a pessoa vai recolher sobre janeiro, é importante estar recolhendo sobre o valor novo. O valor do teto da Previdência, que é esse limite máximo que o INSS paga de benefício e também o limite máximo que a pessoa pode recolher, também teve um reajuste, foi para R$ 8.157. Esse limite máximo é interessante alertar principalmente quem tem recolhimento em mais de um lugar, aquela pessoa, o médico, o dentista, que faz recolhimento em mais de uma empresa, porque se ele recolher acima do teto, ele pode ter direito a receber esse valor de volta e restituir os últimos 5 anos. Então é importante estar atento aí a esse limite. E Anunciata, assim, em relação às aposentadorias, começando pelo o que seria mantido, o que muda aí também, o que aconteceu, que deu diferença aí? Tá. Porque as pessoas têm que ficar mais atentos, né? Vamos falar então do que fica mantido, o que já estava sendo aplicado no ano passado e que permanece para esse ano. 3 regras. A aposentadoria por idade urbana, 62 anos de idade mulher, 65 anos de idade homem, com um tempo mínimo de 15 anos de tempo de contribuição. Já era assim. Continua. E continua. A mulher antes de 2019, antes da reforma, era 60, foi aumentando 6 meses por ano. Em 2023 passou a ser 62 e desde então está assim. Então essa está mantida. A regra de transição de 50%, aquela que a gente estava falando ali atrás, que é para aquelas pessoas que estavam próximas a terminar, próximas a completar o tempo necessário para se aposentar. Então, para a mulher que tinha 28 anos de tempo de contribuição ali em 2019 e para o homem que tinha 33 anos de contribuição em 2019. Então, essa é a regra de transição de 50%. Para essas pessoas que faltavam 2 anos para se aposentar, não tem uma idade mínima de aposentadoria, mas ela precisa trabalhar o tempo que faltava e mais 50% desse tempo. Então, por exemplo, um homem que tinha 33 anos de tempo de contribuição lá em 2019, ele vai ter que trabalhar os 2 anos que faltava, né, até os 35 e mais 1 ano, tá? Essa regra não tem idade mínima, ela já vem sendo aplicada desde a data da reforma em 2019, ela permanece. A terceira regra que permanece é a regra de transição do pedágio de 100%, tá? Nessa regra, a gente vai ter uma idade mínima,
para a mulher de 57 anos e para o homem de 60 anos. E daí segue a mesma linha de raciocínio da de 50%. O tempo que faltava para se aposentar, mas ao invés do pedágio de 50%, vai ser um pedágio de 100%. Tá? Ela é completa. Esse é o valor de benefício que vai ser o melhor valor de benefício, a pessoa entrando nessa regra. E como simular então a aposentadoria pelo INSS para as pessoas terem uma ideia ali, eu não sei. As pessoas podem simular através do site do Meu INSS, né? No site do Meu INSS, entrando com o seu CPF e com a senha do Gov, ela vai ter uma simulação de todas as regras que ela pode se enquadrar, mas é importante que se diga que a simulação ela é realizada de uma forma robótica. Ela é uma simulação que só vai considerar o que tiver de contribuição ali. Ela não vai avaliar, por exemplo, se teve algum vínculo do segurado, que ele trabalhou com a carteira registrada e que não está com o recolhimento correto. A simulação do INSS não vai considerar. Não vai considerar o trabalho rural dessas pessoas, não vai considerar se a pessoa trabalhou em algum ambiente insalubre, que daí vai contar mais tempo de contribuição. A simulação também não considera alguma questão do professor que tem uma aposentadoria diferenciada, não considera a questão da deficiência. Então, a simulação do Meu INSS ela não pode ser absolutamente confiável. É importante que se procure e avalie em quais regras a pessoa vai se enquadrar, analisando todas as especificidades do caso dela. E assim, o que foi então que mudou? Quais que foram as regras aí que mudaram na aposentadoria para esse ano de 2025? A gente falou das 3 que mantiveram, né? E 2 a gente teve alteração, que é a aposentadoria pelos pontos. A aposentadoria pelos pontos passou a ser de 92 pontos para a mulher em 2025 e de 102 pontos para o homem em 2025. E como que é somado essa pontuação? A gente tem que partir de um tempo de contribuição mínimo de 30 anos da mulher, 35 anos de tempo de contribuição do homem. E daí somar a idade, para daí atingir essa pontuação necessária. Então, ano passado, o pessoal está podendo acompanhar aí a tabelinha. Ano passado da mulher era 91 pontos e do homem era 101. Então, esse ano passou para 92 da mulher e 102 do homem. É mais tempo ali também, Isso. né? Desculpa, Mauro, a outra regra que teve alteração é da idade mínima com o tempo de contribuição. E essa idade mínima também é progressiva. Nesse ano de 2025, a idade mínima passou a ser da mulher de 59 anos e do homem de 64 anos de idade. Dele reduziu, dela aumentou. Porque daí quando a gente fala... Nessa regra, a dele aumentou. 6 meses. Ano passado era 63,5 para essa regra, né? Então, o pessoal também está conseguindo acompanhar essa tabelinha. Na data da reforma, ela foi aumentando. Ela começou na data da reforma para o homem com 61 e foi aumentando 6 meses a cada ano. E daí, nesse ano, a gente está para o homem com 64 e para a mulher com 59 anos. E daí tem o tempo mínimo de contribuição. 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem. Né? Parece complexo, mas tem várias regrinhas possíveis que a pessoa pode se enquadrar, que não é só a puridade lá aos 65, precisa ter essa análise completa. Até porque muita gente acredita que se aposenta só pela idade, né? Mas a gente fala da importância de procurar um profissional para você entender que tem muitas informações ali que é importante procurar o direito ali, né, nessas regras de transição, né? Porque eu sei que eu fui procurar a minha para entender sobre a aposentadoria, não vou me aposentar, gente, fica tranquilo. Ter conta também o tempo do sítio, né, da agricultura, que eu morava em Ouro Verde, né, muita gente sabe. Então, tudo isso, onde eu trabalhei, que eu trabalhava numa empresa onde tinha pó no começo, quando eu tinha 13 anos. Então, essas coisas, tudo você pode calcular também. Por isso que é importante você procurar os seus direitos e entender para fazer essa aposentadoria, né? Exatamente, Mauro. É importante ter esse cálculo específico. Se você entrar no seu INSS lá e fazer a simulação, não vai dar todo o tempo que você tem, né? Porque não vai estar considerando esse rural que você mencionou, não vai estar considerando essa insalubridade que para o homem aumenta em 40% no tempo de contribuição. Então, faz diferença fazer essa análise mais especializada. Ano passado, eu fiz a aposentadoria de um segurado e ele já poderia ter se aposentado 2 anos antes. E ele imaginava que ele só ia se aposentar por idade e ele acabou
perdendo, né, de fazer esse pedido e perdendo o valor da aposentadoria por 2 anos. Então, é importante buscar essa orientação. Não, e é importante saber também, porque muitas pessoas acham assim que se aposentou, não preciso mais trabalhar. Você pode trabalhar, sendo só não precisa pagar mais a contribuição, é isso? Ou você ainda continua contribuindo? Todos os trabalhadores que possuem um registro, seja vínculo empregatício, seja uma empresa, se ele é um trabalhador e obtém renda do trabalho, ele é um contribuinte obrigatório para o INSS. Ele vai ter que continuar recolhendo o percentual ali, o recolhimento do INSS. Já vem descontado em folha. Já vem descontado em folha ou lá na tua empresa, não tem o que fazer, é um contribuinte obrigatório, tá? Mas, por exemplo, com relação ao FGTS do trabalhador empregado, ele pode comunicar para a empresa que está aposentado, comunicar lá no banco, na Caixa Econômica que está aposentado, e ele pode movimentar esses valores com relação ao FGTS, né? Mas, infelizmente, a pessoa que está aposentada, ela pode sim continuar trabalhando, mas vai ter esse recolhimento do INSS. Existe um projeto de lei que acho que ele iniciou no ano passado, que é justamente para fomentar a contratação de pessoas aposentadas, que é para excluir essa contribuição previdenciária dessas pessoas aposentadas. Então, esse projeto quer que mais empresas contratem as pessoas mais velhas, as pessoas que já estão aposentadas. 50 a mais, 60 a mais aí, né? Estão querendo voltar ao trabalho até para ter uma renda a mais, né? Porque às vezes a aposentadoria não dá ali para os remédios, para as compras e tal, então eles estão querendo voltar ao trabalho também. Mas eu queria até, Nussato, que você reforçasse para a gente a importância de fazer esse planejamento, né? Não ficar esperando, porque de repente só viu lá com 65 anos, 30 e pouco de contribuição, aí ficar pensando nisso, mas tenta investigar ali, dar uma pesquisada, porque de repente só, como você falou, entrar lá no site do INSS, você não consegue ter todas essas informações ou saber ali dos seus direitos, seus deveres também, né? Sim, exatamente. O planejamento previdenciário, ele vai servir não só para dizer quando você vai se aposentar, em qual regra você vai se aposentar, mas ele também prevê uma expectativa de valor desse benefício, para que a pessoa possa se planejar se no futuro esse valor de benefício vai atender às suas expectativas, se não vale a pena ter uma outra renda, planejar esse futuro de uma forma diferente. O planejamento também consegue demonstrar se existe a possibilidade de melhorar esse benefício no futuro, de hoje em diante, o que eu posso fazer para melhorar? Se tem algum tempo diferente que ela possa incluir, que vai ter resultado nesse benefício futuro. E também ele identifica os benefícios atuais, os benefícios mais próximos, vamos dizer. Qual seria o valor do benefício por incapacidade? Qual seria o valor, se eu viesse a faltar, que valor os meus dependentes, um filho, não companheiro, direito, então, receberia de benefício, né? São informações que o planejamento previdenciário completo entrega e que pode esclarecer muitas coisas. Vendo, gente, que aula, né, nessa tarde aí, sobre previdência, sobre a importância de um planejamento. Mas eu vou fazer assim, de repente você ligou a TV agora, perdeu a nossa tabelinha lá, entra no Instagram da Anunciata, eu vou deixar ele ali ó, na telinha, você pode entrar lá e ver a tabelinha lá, né, para vocês terem uma ideia de qual é a idade, o que mudou, o que continua, como se preparar também para a aposentadoria, porque a aposentadoria é você aproveitar um pouco a vida, né? Já trabalhou tantos anos, contribuiu com tantos anos, poder aproveitar um pouquinho também para poder viajar, conhecer novos lugares com saúde. Gratidão, obrigado. Muito obrigada, Mauro, eu que agradeço, estou muito feliz de participar. É importante ter essa noção de planejamento, agora início de ano, vamos começar o ano planejando a vida e um futuro melhor para todos nós. Com certeza.